Vem aí, na TV Vale do Ciclo do Café, Quintal do Calegari. Muito bate-papo, informação e música ao vivo. E vocês são os nossos convidados especiais. Em breve, na TV Vale do Ciclo do Café, Quintal do Calegari. TV Vale do Ciclo do Café, novo conceito pra você curtir. Música, informação, jornalismo com verdade e emoção. A verdade Tá todo sem mundo cortes, ligado na pra te TV Vale do Ciclo do emocionar. Café. Estamos Minha, apresentando o sua, podcast nossa TV Mulheres do Vale do Ciclo do Café. Apresentação: Silene, Vivida Fisioterapia e Cleia, aqui pela sua TV Vale do Ciclo do Café. Esporte, lazer e diversão. Transmissão ao vivo. Aperte seus no cintos, seu você está na TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café, crescendo mais pra te alegrar. Entretenimento de qualidade, na tela sua realidade. A verdade sem corte. Estamos apresentando o podcast Mulheres do Vale do Ciclo do Café. Apresentação: Silene, Vivida Fisioterapia e Cleia, aqui pela sua TV Vale do Ciclo do Café. Você vai ouvir. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Aperte seus cintos, você está na TV Vale do Ciclo do Café. Que fazem o dia brilhar, como unido, unida em cada programa. Alegria na tela, alegria na vida. TV Vale do Ciclo do Café, a paz do povo, você vai ouvir. Estofe, lazer e diversão. Transmissão ao vivo no seu coração. TV Vale do Ciclo do Café, a paz do povo, você vai ouvir. Esporte, lazer e diversão. Transmissão ao vivo no seu coração. Olá, mulherada! Olha a gente aqui de novo, mais um bate-papo gostoso aqui com a mulherada do Vale. E hoje, assim, como sempre, convidadas super especiais, o sofá está repleto. Olha, eu adorei essa nova configuração, Gilberto, porque agora dá para receber aqui a galera toda e fazer aquele cafezinho mesmo de amigas. Então só está faltando café literalmente, mas em breve teremos. Estamos hoje aqui, olha, para falar da Marcha da Mulher Preta, que vai acontecer, Vivi, dia... 26 de julho. Ah, eu não vou estar. Porque eu vou estar lá em Paraty. Mas eu vou estar de coração e eu vou querer saber todas as novidades na volta de vocês. Estamos recebendo novamente aqui Laura Sobreira Oliva, que é presidente da Casa da Cultura aqui de Mendes. Ela é licenciada em Biologia, gestora ambiental,
Servidora pública, 10 anos na vigilância sanitária. É conselheira do Conselho Municipal de Defesa de Igualdade Racial e o de Saúde em Paulo de Fronten. Laura, seja muito bem-vinda aqui para o nosso bate-papo. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta. Mais uma vez, Jaqueline aqui com a gente, que é professora de Sociologia, bacharel em Direito, escritora. Ela escreveu o livro Morro Azul, 90 anos de história. Foi diretora da FAFERJ, FAF Rio. Foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social no Rio. Membro do Conselho de Favelas, também no Rio de Janeiro. Assessora de projetos da Coordenação de Promoção de Igualdade Racial do Rio de Janeiro. Vice-presidente da Associação de Diretores de Harmonia, coordenadora de cronometragem da Liga RJ e diretora do Carnaval do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Tijuca. Mais uma vez, prazer imenso você aqui. E também a gente acaba de apresentar todo mundo, a gente pode já se despedir. Eu ia falar isso, gente. Porque o tempo do podcast é só apresentando a mulherada. O currículo potente das mulheres. Como é forte. E a primeira vez aqui no Mulheres do Vale, Rosemary Benucci, mas não é a primeira vez no podcast do Gilberto na TV Vale do Ciclo do Café. Convidada, figurinha aqui já carimbada do podcast do Gilberto, sócia. E, aliás, foi o primeiro podcast que eu assisti, tá, Gilberto? É mesmo? A Rosemary Benucci é rotariana, ela é do Rotary de Mendes e ela trabalha com a questão ambiental e também do novos sócios, né? Como é que chama mesmo? É isso mesmo. Novos associados. Ela é mãe de 4, uma galera. Clara, Alice, Sofia e Davi. Trabalha com reciclagem e é integrante do coletivo de mulheres pretas. E a Ágata também, que já esteve aqui no nosso podcast, Mulheres do Vale do Café. Ágata Monique Santiago, mais conhecida como Ágata da Gabi. Não, gente, desisto. Eu só chamo de gata na rua, né? Oi, gata. O pessoal passa na rua gritando, assim, eu tô na calçada, eles estão no meio da rua, passando no carro e gritam pra trás no carro. Já sabe que é contigo. A gata, então, é mãe cristã, graduanda do último período, entre parênteses, graças a Deus, Ciências Contábeis, técnica em agropecuária, colabora na Comissão OAB Mulher, integrante do Fórum de Economia Solidária, integrante do Coletivo de Mulheres Pretas, também é assessora na Secretaria de Planejamento e Fazenda e Agricultura e também idealizadora do projeto social Mais Amor. Foi um prazer estar com você. A gente volta. Eles falam provar aqui também. A gente vai provar aqui. E eu sou a Silene Oliveira, como sempre, toda enrolada aqui na apresentação do podcast. Mas vocês ficam dando confiança pra gente, a gente continua por aqui. E é um prazer ter você hoje aqui nessa quarta-feira. Mande suas perguntas, interaja aí com a gente, que hoje o assunto vai rolar. Passando a palavra para Vivi, que vai dar o seu boa noite. Oi, gente, boa noite. Vivi da Fisioterapia. Atualmente coordenadora municipal de promoção de igualdade racial e direitos humanos de Mendes. Mobilizadora, né, articuladora, né, Laura? Tudo junto. Da Marcha das Mulheres Negras, né, aqui na região Centro-Sul Fluminense. Faz parte desse coletivo aqui de mulheres pretas de Mendes potentes, que cada vez tá se unindo mais, né, potencializando mais. Lembrando que a gente está no mês de julho, e o julho é o julho das pretas, né? Então é um mês de muita mobilização, de muita celebração, de muita luta, e a gente está fazendo parte desse movimento aí. Então, pode mandar as perguntas, eu estou aqui sempre tentando interagir pelo YouTube, de vez em quando a gente vai lá no Instagram e no Facebook, vai mandando perguntas, quem não foi, quem já foi, quem tem vontade de ir. História a gente tem bastante para contar. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo.
Então, boa noite, sejam bem-vindos. Gilberto, muito obrigado mais uma vez pela acolhida aqui na TV Vale Ciclo do Boa Café. noite, Gilberto. Obrigada. Não sei se hoje vai ter alguma coisa, a gente fica sempre cobrando, né? Tá frio, É, vai que rola um caldinho, caldinho né? igual aquele dia. A gente pede. Hoje não tem mesinha para apoiar. Não, isso é o de menos, isso é o de menos. Até faríamos, como não tem mesa. Esquenta não, ó. não Nós pode somos enxergar. raiz, eu sou raiz do Ventania, como na calçada. Sentado no muro, não tem essa não. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Tem recadinho já. A professora Maria Paula mandou um convite hoje ali, né, do Rotary, né? Também até reforçou que amanhã no CIEP 288 vai ter uma palestra, uma exposição com palestra sobre insetos que causam doenças. É importante conhecer melhor porque é perigoso para cães e humanos. Amanhã, quinta-feira, de 9 às 14, no auditório do CIEP. Então, vai ter a exposição lá e palestras também, das 9 às 14. E a realização é do Laboratório de Doenças Parasitárias da Fiocruz. Isso tudo é importante, né? Você trabalha com vigilância sanitária, mas que ninguém também da área da saúde, né? Quem é da área da saúde sabe. E o curso da Fiocruz não é qualquer curso, gente. Olha que legal. Então, aproveitar amanhã, dar um pulinho lá no CIEP para dar uma olhada. Vivi, é contigo. Bom, vou começar, né, com as perguntas, né, que a gente faz, umas perguntas espontâneas, outras a gente pensa, mas principalmente a gente é baseado nas perguntas que a galera vai mandando no chat, então pode começar interagindo. Então, vou começar a fazer uma pergunta, né, para as meninas, uma pergunta só e cada um da sua resposta, né. Vocês já conheciam, desde quando vocês conhecem a Marcha das Mulheres Negras? Já ouviu falar, ou só a partir do momento que foi, ou já conhecia? Você já conhecia, Rose? Como é que foi? Não, boa noite. Então, eu não conhecia, né? Aí você me fez o convite, né? E eu fui, adorei e vou estar lá de novo esse ano. Ó, ainda vou contar uma história. Sempre tem História. né? A gente estava, né, na mobilização, entendendo que era importante a gente ir. Falei, não, a Rosemary é uma mulher potente, né? A gente gostaria que todas as mulheres negras de mentes pudessem estar lá, entendendo o que é o movimento, mas tem aquelas pessoas que a gente vê no dia a dia mesmo, vê aquele corre. Falei, poxa, eu vou chamar Rosemary. Aí você não ia, Não ia. porque Ia trabalhar. ia trabalhar. A Rose não ia porque ia trabalhar, teve outras questões, e a Rose não foi trabalhar e foi com a gente, né? Então, assim, acho que isso fica Eu adorei. marcado também, porque às vezes a gente está destinado para fazer uma coisa, né? E a gente é desviado para outra, num propósito até às vezes maior do que era o inicial, né? A gente sabe que precisa trabalhar, você está ali no seu dia a dia. Sempre que a gente pensa em fazer uma coisa, a gente olha, não, esse dia eu tô trabalhando, porque a gente é levada só a isso. Né? A gente é condicionado a não só isso, porque trabalhar não é só isso, mas às vezes a gente está tanto voltado para uma coisa só, uma causa só, que a gente não se permite fazer outra, né? E às vezes, mesmo quando a gente não se permite, o destino acaba levando, né, Rose? E eu acho que foi bem legal, mas eu perguntei e eu respondo. É um problema sério, é incrível. Eu pergunto, eu respondo. Mas eu vou ficar quieta, pode falar mais um pouquinho, Rose. Não, participei da marcha, adorei, né? Amei, teve aquele pagodão lá ainda no final, lá ainda. Foi, ai, me deixa aqui, não gente, não, tá tendo ainda, não vamos agora. Fora que eu ainda trouxe um sacão de latinha, né? Catando lá. Estava esperando essa parte, que assim, ela não deixou de trabalhar, ela aproveitou o evento e inclusive pôde trabalhar também. E as meninas que foi também ajudou a pegar, tá? Vivi pegou também. Pegamos lá, tem Copacabana. Ajudou. Aham. Latinha direto de Copacabana, tá, gente? Foi qualquer latinha. Só não foi mais cara. Foi o mesmo preço. E você, Laura? Então, a primeira vez que eu fui à marcha estadual foi antes da pandemia. Eu fui com um grupo de Barra Mansa, Volta Redonda de carona. E depois veio a pandemia e tal, as coisas esfriaram, eu não retornei. Até ano passado, né?
Aí ano passado a gente foi, conseguiu mobilizar e foi lindo, né? Aí veio a Marcha Nacional, que também foi uma coisa maravilhosa, mas acho que a Marcha Nacional você deve falar daqui a pouco sobre ela. Daqui a pouco a gente fala, mas pode falar também. Não, que a gente articulou, né, regionalmente, a gente não pensou só o Mendes Paulo de Fronten, que foi o que a Vivi pensou ano passado, né, para a marcha estadual, e aí a gente organizou para a marcha nacional, que foi toda a região Centro-Sul. Algumas manas não conseguiram ir, né? A Rosemary não conseguiu, a Ágata não conseguiu, mas a Ágata foi. De alguma forma, a Ágata foi. Sim, Porque a Ágata preparou o almoço, né? A refeição que nós levamos, gente. Foi um sucesso. Era quem tinha a gata. A gata chegou em Brasília. Uma delícia, você não tem noção. Por quê? No ônibus da Marcha Nacional vem algum recurso pra gente, mas não era suficiente para comprar. Parar, ainda mais a gente sabe, parada da estrada é super cara. Quase deixa o rim, né? Aí o que a gente pensou? Não, vamos pedir. A gente conseguiu e a Ágata preparou. Até, você viu, você conheceu aquele dia uma das meninas de 3 dias e até hoje é falado da comida da Ágata. Tão maravilhoso. Fiquei curiosa. Foi simples, foi arroz, frango assado, farofa. Foi muito bem pensado. Foi pensado no sentido da viagem, né? A gente falou, então uma coisa que não estraga, né? A gente não sabia exatamente, tinha uma previsão de parada, mas não sabia exatamente. Então a gente ia sair daqui de manhã, né? Nós saímos 10 horas. Saímos 10 horas, a programação para sair às 10 horas. E a gente não sabia muito bem qual seria esse horário. Então foi tudo pensadinho, feito com muito carinho. A Ágata fez de madrugada. De madrugada, ela falou que vou fazer de madrugada. Eu dormi 5 horas, estava tudo pronto, né? Em 3 horas foi o horário marcado, fui lá pegar, né? Até enrolou um pouquinho, depois desenrolou. Ai, meu Deus. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Cheguei no ônibus em Brasília, mandando mensagem, estava no trabalho. Ai, meu Deus, eu almocei agora, tá pegando gente. Agora deixa eu agradecer também a Fernanda Bersotti, de Paulo de Fronten, que a janta, né? Porque a viagem foram 24 horas. Sim. Então a janta, a Fernanda fez um empadão, gente. Aí falou, Ilda, aqui falou assim, meio quilo pra cada um. Gente, a gente comeu até morrer. Fez meio quilo pra cada um? Fez. Quem aguentou comer meio quilo? A gente comeu, parou, guardou, comeu de novo. Sim, acabou. É bastante. E maravilhoso, tá? Então outra linda, maravilhosa, outra mulher, ela pôde ir à marcha. Mas também, ó, a gente comeu. Antes de passar para a Ágata, eu acho importante a gente lembrar que a mobilização para a marcha estadual aconteceu na Casa de Cultura. Sim. Né? Foi uma reunião que vocês acolheram, né? A gente lá, as mobilizadoras, Cris Malungo e a Regina, né? E tudo começou ali. A Agatha estava também, Rosemary estava também. Então é importante a gente lembrar desse momento ali, que foi onde tudo, né? Nasceu, que a gente sentiu, né? Falou, gente, Mendes existe, né? Dentro desse contexto, né? O Estado está enxergando a gente. Exatamente. E ali começou essa nossa união, né? Esse nosso resgate mesmo de comunidade, né? De mulher negra. Foi muito interessante. É muito bonito, né? Eu Foi muito sabe, bonito, sim, muito sim. orgulhosa. Sem falsa modéstia, assim, eu fico muito orgulhosa de ter participado. Muito bom. E aí, Agatha, você? Então, eu conheci a marcha nesse momento que eu fui convidada para esse encontro regional. E foi o momento que eu sentei e conversei com gente igual a mim, que eu vi que eu não era a brava, a rabugenta, a raivosa, a sistemática, a nervosinha, porque foi o momento que eu conversei com mulheres igual a mim. Eu me vi no espelho várias vezes, em cada história falada, né, em cada momento de fala, e foi uma troca maravilhosa. E a gente fez aquele vídeo, né, falando que ia pra marcha, né, foi onde foi explicado como que seria a marcha, só que a expectativa foi uma e a realidade foi muito melhor, sabe? Um momento, assim, maravilhoso. Eu consegui levar 2 mulheres do meu bairro. Esse ano, Martins Costa tá inteiro na marcha. O ônibus está lotado com Martins Costa. Eu não consegui ir para Brasília, né, na Nacional, mas foram mulheres de Martins Costa para lá representando, e eu fiquei muito feliz de ter mulheres de Martins Costa indo para Brasília, gente, que era uma coisa fora da realidade do bairro, né? E voltaram contando, e foi tão contagiante que eu nem sei se tem mais de 10 mulheres de Martins que vai agora na regional. Eu nem sei quantas são, mas assim, o ônibus encheu de Martins Costa. Vai ter que ser um ônibus grande dessa vez. O ônibus só da Martins Costa. Porque o pessoal realmente
viu a importância de estar lá. Né? Que não é um passeio qualquer, não é para ir para ver a praia, não, mas que é um momento realmente de se unir, de fortalecer, de luta por reparação. Muito legal. E você, Jaque? Jaque, né, nossa visitante aqui, de repente tem até outra, provavelmente, né, tem outras experiências. Como é que é a sua relação com a marcha? Já participei em vários outros momentos, vários outros anos da marcha, mas ano passado eu fiquei muito feliz da forma que a região se apresentou com o trabalho de vocês, né? Porque é isso. A descoberta de que vocês podem estar em todos os espaços, podem fazer parte da luta e pode trazer para a cidade uma outra mentalidade e uma construção de crescimento. Então eu fiquei muito feliz, eu ficava igual uma boba lá, vem cá, não, vem cá, fulano de tal, vem cá te apresentar aqui, porque é isso, sabe? É aquela história mesmo, que você vai levando uma, depois leva outra, e todas vão caminhando juntos num progressivo para melhorar a situação da mulher negra brasileira. E qual a expectativa de quantas mulheres daqui de Mendes irem na próxima, no dia 26? Então, nossa expectativa são mais de 40 mulheres, né? Só daqui de Mendes, né? Da última vez nós fomos com um micro-ônibus de 27 lugares, não foi? Não sei. E aí tinham mulheres de Paulo de Fronten e de Mendes. Esse ano, acho que a gente vai contar depois, né? Muito por essa nossa primeira ida, a gente conseguiu articular mais, e pela Marcha Nacional, a gente articulando com a região, né? A região vai com um ônibus de Mendes, 2 vans que foram cedidas pela organização da marcha, que nós dividimos, né, com Paulo de Fronten, e 3 Rios, e 3 Rios conseguiu mais uma van. Então, a região vai aí com mais de 100 mulheres, né? No total, né? A gente entendeu essa articulação como região Centro-Sul Fluminense, tem dado muito certo, tem aproximado muita gente. Você falou sobre isso, né? Que como a Agatha falou, a gente se reconhece, né? E a gente entende como as particularidades da nossa região, né? A Jaque falou, as grandes cidades, ou que já têm movimentos há mais tempo, isso é uma coisa corriqueira, né? Faz parte do calendário de luta delas. Para a gente aqui isso é muito novo, né? Aí entra a parte, né, que estávamos eu e Laura lá na devolutiva, né, que eles fazem uma reunião, fizeram, né, da última marcha estadual, uma devolutiva já como preparatória para a nacional, em que eles começaram a enxergar a nossa região. Porque eles tinham um ônibus para a região Centro-Sul. Para a região Sul Fluminense. Que aí também engloba... Gente, eu preciso reiniciar o podcast, tá? A gente tá com um problema na internet e tá travando muito em todas as redes sociais. A gente vai voltar, tá? Como parte 2. A gente encerra aqui. Eu vou fazer o fechamento dela normal. Tá. E a gente reinicia ela. Tá então, bom? Perfeito. Já volta, tá? Então volta, gente. Até já. Rapidinho. Só um pouquinho. Olá, mulherada. Estamos de volta com a segunda parte do podcast sobre a caminhada da mulher preta. Já apresentei todo mundo na primeira parte. Você que está chegando agora, não deixe de procurar a primeira parte do nosso programa para a gente então dar continuidade. Acho que a Vivi estava falando na hora. Sim. Olá, novamente. Estamos aqui firmes e fortes, falando sobre a Marcha das Mulheres Negras em Copacabana, Marcha Estadual das Mulheres Negras em Copacabana. É um movimento organizado pelo Fórum Estadual de Mulheres Negras e ele acolhe mulheres de todo o estado do Rio de Janeiro, de várias frentes, né, de mulheres. Então, tem mulheres de terreiro, tem mulheres evangélicas na marcha, tem
mulheres LGBT. Então, assim, a marcha é um momento em que todas as mulheres, né, convergem para uma só pauta, né? A gente pode falar, você pode ser a rainha, mas se você for uma mulher preta, você é uma pessoa preta, em primeiro lugar, né? Então, você pode ser rico, você pode ser milionário. Se você for milionário, você vai ser um milionário negro ou uma mulher negra que é milionária. Então, sempre essa pauta perpassa pela nossa vida toda, né? E eu acho que eu estava aqui falando, se eu não me engano, acho que a Jaque estava falando, né, dessa diferença, né, que tem da marcha, né, para como a marcha se apresenta para os grandes centros, para o Rio de Janeiro, já que vem de vários movimentos, vem de uma comunidade, então já tem essa experiência de luta social mesmo, né? O que para a gente aqui acaba sendo um pouquinho novo, a gente se entendendo, respeitando as particularidades da nossa região, porque é muito diferente, né? E eles estão começando a enxergar a gente com essa diferença. Estava falando também, né, quando eu e Laura tivemos na Devolutiva, né, eles entendiam a nossa região como região sul-fluminense. Então, estavam pensando em destinar um ônibus para a marcha estadual para a região sul-fluminense. E que o ponto focal seria Volta Redonda. Só que Volta Redonda é uma cidade maior, já tem todo o movimento organizado. Então, seria um ônibus para Volta Redonda e uma vaguinha para eu e Laura, porque nós estávamos lá. Aí as bonitas. Sem ter o que fazer. A Nath, tipo assim, não fiz M hoje? Vamos fazer? Dia? Não, nesse dia não. Não podia, Laura. Conta aí um pouquinho isso aí. Não, é só para a gente fazer um parâmetro, né? Chegou nessa Devolutiva, nós falamos assim, vamos pedir um ônibus para a região, para nossa região Centro-Sul e tal, as abusadas. Aí eu vivi, topamos, tivemos essa ideia linda, sabe? Quando a criança fala assim, mãe, olha o que eu tô fazendo, sabe? Tá muito em silêncio, você vai ver que tá fazendo um M. Era a gente. Aí a gente teve essa ideia, aí eu entrei em contato com a Aninha, de Paracambi, beijo, Aninha. Falei, Aninha, você consegue também mobilizar por aí? Consigo. Falei, beleza, já tem 3 municípios, vai dar certo. De 11. 3 municípios de 11. E só pra gente entender, assim, a região Centro-Sul é composta por 11 municípios. Esses 11 municípios têm cerca de, juntos, 250 mil habitantes. Volta Redonda sozinha tem isso. Então, assim, um município tinha um total de toda a nossa região. E outra coisa, a região Centro-Sul, geograficamente, Paracambi é a cidade mais ao sul, né? E Sapucaia é a cidade mais ao norte. Mais de 2 horas de distância entre as 2 cidades. Mas a gente falou assim, vai dar tudo certo. Não, o mais engraçado é assim, quando for separar para poder, né, defender, né, por região e tal, sentou lá o pessoal, as mulheres lá de Volta Redonda, porque aí pegava o Médio Paraíba, né, tinha as meninas de Valença, beijo Karina. Saudade. E começaram a meio que dar aquelas cutucadinhas, porque tinha um ônibus, que era, vamos dizer assim, a mesa que estava ali de reunião, era eu e Laura, tem um ônibus só para elas duas? Né? Gerou maior climão. É só para vocês duas? Mas vocês não são, não sei o quê. Vocês vão... Não, nós conseguimos. E o Médio Paraíba tinha mulher ali de Volta Redonda, de Barra Mansa, de Piraí, de Pinheiral, sabe? De vários. Então, assim, o grupo delas tinha 10. E as duas aqui. Um ônibus só pra gente. E assim, o mais interessante é que a gente falou, não, somos 11 cidades e tal. E depois o desafio chegar nessas 11 cidades. Aí já foi uma outra pauta, uma outra que a gente volta aqui depois. Mas assim, é que eu faço isso também, né? Eu respondo, pergunto, respondo, aí pergunto para uma e já passo para outra sem deixar a coleguinha concluir. O bacana do nosso podcast é essa liberdade que a gente tem. É bem entre amigas, é desse jeito. Aí a outra interrompe. Sim. Então aí a Jaque estava falando também dessa experiência mais próxima, né? Porque a gente pensa Rio de Janeiro como um lugar central, né? Onde todos os movimentos acontecem juntos e ao mesmo tempo, né? Então, pode continuar contando aí pra gente. Não, aí é isso. Eu achei muito legal essa
esse trabalho que vocês tiveram, o grupo que vocês levaram e, na verdade, esse conhecimento do que é a marcha, do que é a luta, do que é a política, do que é se entender enquanto mulher e enquanto mulher preta dentro de todo esse processo social que a gente vive, porque às vezes parece que tem uma coisa que é natural e que, na verdade, nos dói tanto que a gente, por achar que é natural, não percebe que dói. Então, você começa a ter essa percepção e começa a se entender nessa luta. Então, acho isso muito importante, o trabalho de vocês. E vou jogar para o universo que ano que vem vocês podem fazer a marcha municipal. Não é? Eu já estava lá na marcha da temporada. Catucando. Quando que vai ter e-mail, Vivi? Como vai ter e-mail? Vivi, que a gente tem que fazer e-mail, Vivi, que a gente tem que fazer e-mail, porque esse é um momento de troca tão bacana pra gente ter que ter isso na universidade. Quando eu cheguei lá e começou a marcha, já comecei toda a pessoa a vir. Vivi, que dia que a gente vai marcar um negócio desse lá, gente. A gente precisa fazer. Mas é esse despertar que é legal, entendeu? Você só consegue perceber que você é capaz de fazer alguma coisa quando você está em algum processo. E isso é legal quando você fala assim, olha, eu estou aqui, mas no meu município eu posso fazer também. Sim. Porque eu quero fazer. E eu quero fazer parte dessa luta. Fazer todo um processo, né, Vivi? Até de resgate da autoestima e tudo, que uma coisa que me preocupou e me entristeceu bastante. A gente passou agora o aniversário da cidade, foi ótimo, muito show, muita festa. Teve o curso Senhorita Mendes, eu apresentei, foi divertido, foi bacana, mas uma coisa me preocupou e me entristeceu bastante. Não tinha uma menina preta desfilando. Ano que vem eu vou. Só... Tem que falar pro Maninho mudar esse edital que 25 anos, eu acho que podia fazer Senhorita Mendes Master. Vai ampliar mais essa faixa etária aí, tanto, né, para menos quanto para mais. Porque é um concurso que tradicionalmente era para crianças e adolescentes. Sim. Acho que não chegava nem aos 25 anos antigamente, que era bem para essa faixa etária mais juvenil mesmo. E me chateou isso, me entristeceu. Da gente só ter uma negra desfilando, que é a Sara Padrão, que linda, que ganhou em 2022. Não Então, era nem das concorrentes, né? Não era. Mas eu acho que o legal é isso. Porque assim, a gente, enquanto é preto e tem uma certa consciência, ou a gente tem brancos que participam do nosso movimento, a gente começa a se perceber aonde eu estou nesses espaços. E começa a cobrar. Por que eu não estou? 57% aproximadamente dos moradores de Mendes são negros. Sim, aí é isso. Não, mas a gente aí está falando do Senhorita Mendes. Aqui do nosso aí você fala assim, como que é possível nenhuma? Se tiver, teve uma negra participando de um concurso de uma população de 17 mil pessoas, sendo 57% negros. Mas se você não tivesse essa consciência de ter ido em alguns espaços e começar a se perceber enquanto negro e que falta ali naquele espaço, talvez hoje você não percebesse que falta negro nesse concurso. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente vai se cobrar, mas também não se cobra muito porque a gente está em processo de construção. Sim. E dentro desse recorte do Senhorita Mendes, eu acho que isso é uma provocação mesmo para a gente na coordenadoria, para a Secretaria de Cultura também, porque assim, eu sou mendense há quase 50 anos. Eu, na minha adolescência, ou mais nova, ou de alguma coisa assim, eu não me imaginaria passar perto de pensar em concorrer a um Senhorita Mendes, porque a gente entendia isso como um padrão. Isso é muito comum em todos os nossos espaços, nesses espaços de beleza, né? de projeção. Hoje a gente já se imagina, mas antes não. E Mendes veio num crescente, porque a gente está evoluindo, né? E Mendes veio num crescente, e isso eu trago de um depoimento da própria Sara Padrão, quando ela concorreu. Porque ela era uma menina e ela já tinha um Miss, não sei se era Miss Universo, ela já tinha concorrido, ela já tinha uma premiação,
Mas dentro de Mendes ela não se imaginava, porque ela nunca viu uma Miss Mendes parecida com ela. E dentro daquele contexto, da época que ela concorreu, existiam também outras pessoas ali atentas a isso. Houve um chamamento, né? Então, quando eu digo uma provocação, porque a gente também tem que se colocar no lugar de chamar, de mostrar que pode, né? Porque aí a gente viu, aí teve a Sara, negra, no próximo ano, que inspirou, teve Maria Fernanda, uma menina negra. Depois foi agora eu não vou lembrar o nome dela, mas daqui a pouco eu lembro. Também uma menina negra, né? E sem contar, dos primeiros lugares teve vice, terceiro lugar, e começou. O que a gente entendeu? Não, que tá tudo certo, eu não preciso mobilizar mais, alcançamos, e a gente deixou. E a realidade não é. Tá aí todo dia, é luta diária, não dá para descansar, entendeu? Então, acho que fica também isso pra gente, a gente evoluiu, mas em um momento a gente achou, não agora vai, né? E não é assim, porque existe, se a gente não fizer um trabalho contínuo de promoção mesmo, de igualdade racial, a gente perde, porque existe um trabalho contrário, sistemático, né? Contra isso. Exatamente, há muito tempo. Então, acho que fica aí o exemplo, né, do desfile, porque a gente não pode, não dá para dar uma cochiladinha, não dá para descansar. Né? A gente precisa continuar em marcha, como a gente costuma falar, né, Laura? Não dá para parar. Seria minha pergunta para a Jaque, né? Qual a importância de uma marcha específica para a mulher preta? E a gente acabou de responder. Eu acho que não precisa nem mais fazer essa pergunta, porque está aí, porque a luta é diária. Contínua. E assim, a gente, pelo menos uma coisa que eu entendi na marcha estadual, assim, a sensação, né? Porque quando você tá lá, você vê tanta coisa que você parece que você fala, eu precisava estar aqui, né? Os atravessamentos das mulheres lá do Rio são outros, né? Eles convivem com muito mais violência, né? Eles convivem com muito mais fragilidades, por um lado, né? E a gente aqui vive por outros, né? E não é porque a gente não vive essas mesmas fragilidades, vamos dizer assim, mais agudas, mais que ferem mais, vamos dizer, a pele, que a gente também não está em marcha. A gente tem, olha a nossa luta, isso é uma luta, né? Isso é uma luta. Isso não sangra literalmente agora, mas vai sangrar se a gente, né, falar, não, beleza. Se a gente recuar. Se a gente recuar, se a gente parar, entendeu? Então, acho que a marcha trouxe muito isso. A gente entender que cada uma aqui, ó, cada uma tem a sua luta dentro da sua realidade ali, né? Todo mundo tem a sua luta. E todas essas lutas perpassam pelo recorte racial. Não tem como. Né? E até respondendo um pouquinho que você perguntou para a Jaque, né? Qual que é a importância de uma marcha específica? A gente costuma falar que até no nosso podcast, a gente faz tudo. A gente trabalha, a gente cria os filhos, a gente ajuda a criar os filhos dos outros, a gente estuda, né? A gente planeja, mas a gente não é vista. Né? A gente é vista quando interessa, mas na hora... Esses dias eu estava falando com a Jaque, né? A gente estava falando até em questão de relacionamento, né? Às vezes você é elogiada porque você é uma pessoa proativa, que você faz, mas quando a sua opinião não interessa, aí você é arrogante, você é metida, né? Você é prepotente, você é grossa, é raivosa, né? Então, assim, são várias vertentes que a gente é atacado sistematicamente. E eu acho que estar em marcha é isso. A gente, sei lá, você acordou naquele dia que você não quer. A partir do momento que você levantou, você está em marcha. Você foi para o trabalho, você está em marcha. Você leva seu filho para casa, você está em marcha. Entendeu? É um movimento político mesmo. E essa coletividade,
ela fortalece, né? Você não se sente mais sozinha, você não fala assim, eu falar tô louca. apoio. Sabe? Que tem dia que você fala assim, gente, tá todo mundo. Não. Sabe? Você encontra uma irmã, uma pessoa, e eu acho muito bonito. Assim, que, por exemplo, você vai num lugar, você nunca viu, tá em Copacabana, você não conhece quase ninguém que tá lá, mas você vai olhar pra uma preta, tu vai olhar pra cara dela, ela vai sorrir pra você, você vai parecer que conheceu aquela mulher desde que nasceu. Como a Agatha falou, que o espelho, né? Ela diversas vezes viu. Não, eu nunca tinha visto tanta mulher bonita num lugar. Uma coisa que foi muito marcante para mim foi assim que a gente chegou lá, tinha um grupo de jovens com umas roupas africanas, angolanas, não sei, sabe, com umas peças de roupa linda, colorida. E eram umas jovens, modelos lindas. E teve uma moça que estava perto de mim que eu não conhecia e a gente fez aquela amizade. E ela falou: "Você sempre foi magra, sim, você poderia ser modelo." E assim, vem para isso que foi falado senhoritamente. Eu falei: gente, eu era linda, mas eu me achava tão feia porque a informação que eu recebia era que para ser linda tinha que ser naquele padrão. loura de olho azul. E eu falei: gente, minhas filhas têm que vir comigo na próxima para vou levar minhas filhas nessa para serem referenciadas, porque o que falta nos jovens hoje é essa referência. Porque tinha umas meninas lindas lá, pretas, lindas, com os cabelos maravilhosos, umas roupas maravilhosas. E eu, na minha adolescência, 14, 15 anos, eu nunca me veria naquele espaço, naquele momento. Eu não sabia que aquilo existia. É isso, eu não sabia que aquilo existia. Por falar em mulher linda, a Rosa Sofia está mandando recado pelo Zap, porque não está conseguindo entrar no chat. Rosa Sofia, beijo, Ela querida, disse Rosa. que nós estamos lindas e que adorou ver a Rose e a Agatha aqui no sofá. E ela manda uma pergunta, Vivi. Ela falou assim: eu tenho conhecimento da Marcha das Mulheres Pretas, mas eu não sei como acontece ali na hora. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Como é a reação das pessoas que estão passando e se deparam com a marcha? Vocês que estiveram lá, eu não tive essa oportunidade. E a Rosa Sofia pediu para fazer um podcast depois, tá? A gente já hoje. Quando eu postei que era marcha, ela falou: faz um podcast depois contando como foi na marcha. Então, eu acho que o interessante é entender que a marcha é das mulheres. Homens podem ir, só que eles ficam de fora da marcha, porque é o momento da mulher negra. É o nosso protagonismo. Exatamente. Então, para entender que o apoio masculino pode existir, tá, gente? Acompanhando do lado de fora. Não roubando, como disse muito bem lá, o protagonismo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, é um momento onde todo mundo se encontra e se vê. Eu nunca te vi, mas é muito importante você estar aqui junto comigo. Nós estamos num processo, como a marcha, a caminhada, nós estamos num processo de engrandecimento, de políticas, de solicitações, não sei, juntas. Não importa de onde você é. Então você, como todo mundo se chama de mana, você é minha mana, você é minha irmã. Nós estamos nessa luta juntas. Somos, né? Sim, somos. Mas o sistema nos afasta tanto que a gente acha que todo mundo é concorrente. A gente não acha que a gente pode se unir em prol de um objetivo. Então, a marcha é isso. A marcha é: eu pego você que é de Mendes, eu pego você que é do Rio, eu pego você que é de Vassouras, eu pego você que é de Varriçai, eu pego você... 92 municípios do Rio de Janeiro, coloco ali e assim, a gente vai se conhecendo. Você dá onde? Que legal! Ô, me dá seu telefone aqui, você faz o quê? Olha, legal, você faz isso. Então tem essa coisa, sabe? Esse network também, que faz com que a gente vá aprendendo um pouco mais, entendeu? Então é isso. É um grande movimento de acolhida, de protesto e de festejar também. Também. A gente acaba numa grande... Porque, sim, acaba num grande festejo, que são as barraquinhas, que são as apresentações musicais. O pagode da Rosemary. Que fecha todo esse processo. E todo mundo sai de lá com a alma lavada. Isso que é legal. Ano passado... Ano passado, na Barra Estadual, aconteceu uma coisa muito legal comigo. Eles pedindo para uma mulher de cada município ter uma fala breve, né? Dizendo a situação e tal. Aí, sei lá, 1 minuto antes da minha fala, veio uma moça chamada Thaís Sobreira, de Rio das Flores. Aí ela falou. Aí eu
assim, o meu sobrenome é Laura Sobreira Oliva. Sobreira não é um sobrenome tão comum. Não é Aí a mesmo. moça lá de Rio das Flores, aí quando ela tem nos falou assim, "Oi, Thaís, sua família é Sobreira de onde?" Assim, já era íntima, né? Aí ela, minha avó veio de Patinoférias. Eu falei, meu avô é de Patinoférias. Passei o telefone e liguei pra minha mãe. A avó dela era irmã do meu avô. Não encontrou lá. Encontrei uma parente que, sim. Aí ela contou assim, eles afastaram, isso há 100 anos, não, sei lá, 100 anos atrás. Se afastaram e a gente, sabe? Aí assim, não, que a gente tem que se reencontrar e tal, porque a mãe dela é prima da minha mãe. Olha que legal, assim, lá em Copacabana, no meio de, sei lá, centenas de famílias já de Na pessoas. Grande Babel, que Copacabana é. Não, a prima tava lá. E assim, falando um pouquinho da pergunta da Rosa, né? É assim, a gente começa, né? Geralmente, acho que depois do 4, né? Que inicia. Tem um carro de som, né? Que, como a Laura falou, né? Os representantes, né? Um representante de cada cidade ou região tem a oportunidade, né? De fala. E a gente vai conseguir falar? Não vai conseguir falar? E a gente vem andando, tentando falar. E assim, quando eu tive a oportunidade de falar também, a Laura falar, e você dizer, eu sou de Mendes, estou aqui em Copacabana, não sei o quê, marchando junto com as... Cara, é uma sensação de pertencimento, sabe? Ali, cada luta passa a ser a sua, né? Porque às vezes é meio que dividido em blocos, né? Então, por exemplo, a gente vai lá, região Centro-Sul, Mendes, a gente vai estar ali caminhando junto, né? Mas tem, por exemplo, algumas mães de alguma comunidade. Eu lembro que tinha uma que me parece que tinha passado por um episódio de violência recentemente, então elas foram gritar por justiça, né? E elas se abraçavam, era um momento tenso, a gente entendia que ali tinha um atravessamento, às vezes, né, maior do que o nosso, mas assim, você estava ali por elas também por você. Então, eu acho que a visão que eu tenho da marcha é muito disso. A gente atravessa, né? Eu curiosa, eu ia lá na frente para ver como é que ia, daqui a pouco ia, uma segurava a faixa, nós fomos com uma faixa também. E você passa assim, já que entende de escola de samba, né? Você é como se tivesse um enredo ali, construído um enredo, né? Com várias alas diferentes, e você se sente parte, é uma escola só, mais ou menos isso que eu quero dizer, né? Você foi aprovado na harmonia, nota mais. Uma coisa legal também é que na marcha, assim, você vê várias pessoas famosas. Né? Sim, sim. Você vê artista, você vê político. Olha, eu e a Vivi passou a Conceição Evaristo, que é uma escritora negra maravilhosa. Minha vizinha, inclusive. Aí a gente assim, não, que eu tenho que tirar foto com Conceição. Aí a gente lá, igual duas. Na foto dos outros. Não, isso é legal que essas pessoas, principalmente mulheres, seja artista, política, escritora, etc., etc., elas também estão lá e se colocam à disposição para essa corrida. Em nenhum momento você chega a tirar a foto. Pode vir, tira. Porque ela sabe que aquilo é o seu pertencimento também daquele momento. Então está todo mundo ali à disposição. A Rosa Sofia continua perguntando. Ela quer saber mesmo a reação dos moradores e frequentadores de Copacabana. Aquelas pessoas que estão ali e se deparam com a marcha. Como vocês que estiveram lá perceberam essa reação? Rosemary? Sabe que eu lembro? Não vou responder dela, não, juro. Eu juro que eu vou responder. Fez assim, mas você não é só para ela lembrar que a gente estava vindo na calçada, voltando, e um homem leu Mendes lá na camisa. E eu não sei se ele conhecia Mendes, ele reconheceu o nome da cidade. Não sei se você lembra disso. Na hora que a gente estava voltando, mas quem estava pegando latinha também, eu não sei se você lembra. Mas pode responder a Silene. O que você achava do pessoal passando e olhando? Como é que você acha que as pessoas perceberam a marcha? Os moradores de Copacabana, os visitantes? Você acha que foi positivo? Não, foi positivo. Eu achei maneiro, o pessoal estava tirando foto. Tinha umas moças brancas também lá na calçada. Nossa, as moças bonitas tirando foto, gostei. Eu acho que eles ficaram admirados com a dimensão, sabe?
tanta mulher bonita junto, Do estado toda inteiro, alegria. né? É. Que energia que tem lá naquele momento. Nossa, muito boa a energia. ruim, cara. Os restaurantes, né, estavam nas calçadas, né, eles eram bem receptivos, sabe? Você não, pelo menos eu não senti, né? A gente tava tão maravilhado, mas assim, eu não senti nenhuma aspereza, alguma coisa assim. Tipo assim, não sei como é que tava lá de cima, se tinha alguém olhando de binóculo, dando língua, alguma coisa assim, mas se tinha. Tinha engasgado. Era muito alto, não ia ver. Deve ter engasgado na língua. Mas assim, eu acho que no geral, né, os quiosques também, eles acolhem, eles já ficam, né, esperando. E na marcha eles entendem a importância de botar mesmo a mulher preta para marchar por justiça social, por bem viver, num lugar num cartão postal do Rio de Janeiro, entendeu? Não faria sentido a gente se esconder, né, por um ato tão grande. Então, assim, o local já é escolhido muito por isso também, por conta da visibilidade, e é ali que a gente tem que estar, né? Porque enquanto Todos os espaços são nossos. Então. todos os espaços são nossos, né? E quando se vê as mulheres negras marchando em Copacabana com seus pirulitos, com as suas faixas, né? Em protesto, em celebração também, entende, sim, que a gente pode realmente estar em todos os lugares, entendeu? E entende também que não é não é só maravilha, né? O Rio de Janeiro continua lindo, mas ele tem pautas a resolver, né? Então acho que é bem providencial. Muito que gritar. Ainda tem muito que gritar, ainda tem muito que gritar. E o incrível é que começa lá em Copacabana, acaba no Leme, mas a gente vai andando, a gente não sente que tá andando. Na hora de voltar pro ônibus, a gente andava, porque eu chegava ali. Mesmo. Andava, já chegou, menino. Demorou mais pra chegar no ônibus pra voltar do que a caminhada. Foi, eu acho que eu até perguntei essas coisas assim pra Vivi. Eu falei, nossa, Vivi, tá demorando, onde tá onde? Não, foi A gente andou isso tudo, a gente andou isso tudo. E nem percebe, E nem gente. percebe. Fora que eu tomei aquele banho de mar, né? Vim embora toda molhada. Alma lavada, né? A água tava gelada. Não tava boa. Agora esse ano não sei se vai dar pra entrar, não. Com esse frio que tá. Aqui tava frio e lá tava sol. Tava um dia lindo, né? Não, mas Praia, aqui já tava um solzinho, né? Mas ó, que esse ano, gente, tá muito frio. Você já vai passar toalha, sua Mas roupa você vai passar extra. pano quente lá? Pra poder pelo menos lavar os pés. Não, e assim, a marcha, né, acho que como todo o movimento que a gente tem conseguido participar, o que a gente tem tomado conhecimento mesmo, né, é como se o algoritmo, né, agora estivesse jogando, né, a partir do momento que você vai a primeira vez, né, você começa a entender e receber muitas informações. E nesse mês de julho, né, a gente tem a marcha, né, a gente tem o Júlio das Pretas, e aí a gente volta, né? Acho que esse retorno também ele traz muita reflexão, né? Como a gente quer fazer algum movimento aqui em Mendes, a gente quer se movimentar e a gente quer juntar, e aí a gente entende também que não é tão simples, né? A gente não consegue. Você vai lá e você entende, não, a gente vai voltar e vai fazer. Já vou marcar uma agenda, já vou marcar uma agenda e a gente vai fazer. E a gente mesmo é atravessado até mesmo por conta do racismo institucional, né? A gente não consegue se movimentar muitas vezes da forma que a gente gostaria, né? A gente é difícil você trazer um entendimento para outra mana que aquilo é uma luta dela também, não é só sua, não é só uma luta política, é uma luta da sociedade civil, principalmente. É porque ela não foi ensinada assim. A gente não aprende assim na escola, infelizmente. E a vida não ensina a gente assim. Aí tem gente agora. Sim, e tem gente que acha que esse movimento a gente tá querendo mais afastar. Não, vocês estão querendo fazer uma marcha só de mulher preta, então
vocês estão afastando. Tá tirando a mulher, né? Eu tenho uma colega que fala, são todas mulheres. Eu falei, gente, mas é diferente. Ela que é loira, com os olhos claros, não tem a mesma coisa. Olha comigo, na hora de concorrer a um emprego vai ser diferente. A mulher Na hora do vai concurso de conseguir. beleza vai ser diferente. Na hora de um relacionamento. Enquanto a solidão da mulher negra, né? Que a mulher negra é a preterida. E quanto mais escura a tonalidade da pele, quanto mais retinta, mais ela vai ficando pra trás, assim, sem amor, sem afeto. Né? É verdade, é verdade. E assim, falando ainda dessa particularidade da região, né? A gente teve um exemplo essa semana. Acontece todas as segundas-feiras a reunião, né, do GT de mobilização com a organização da marcha, né? E uma colega nossa, né, fez uma pergunta sobre uma pergunta básica ali sobre horário da marcha, se eu não me engano. Aí alguém respondeu: gente, mas quem é essa mana que até em cima da marcha ainda não sabe o horário da marcha? Sabe? Aí, no grupo, né? No grupo, né? E aí a pergunta dela foi acolhida. A gente falou assim, tem muitas cidades que não sabem. Né? Aí a outra falou, então, isso é uma questão nossa da organização. Porque se a gente não atingiu, se a gente se propõe um fórum estadual e a gente não atingiu uma cidade, não é culpa da cidade, né? É alguma coisa aqui que a gente está deixando de fazer, né? Aí eu ainda falei que é uma caminhada, a gente está se acolhendo mesmo, né? Acolhendo o outro e acolhendo mesmo o fórum que não vai conseguir estar em todos os lugares. E uma resposta dessa afasta a pessoa. A pessoa não vai querer a marcha, não vai querer perguntar de novo, não vai querer participar. Sim. E não é essa a intenção. E não é assim. Aí eu acho que é o que a gente tem tentado fazer, né, com o acolhimento. A Agatha já trouxe várias lá de Martins com esse entendimento, né? A gente explica, ó, não é uma excursão, não é indo pra praia. Não é pra praia, mas às vezes também é o primeiro momento daquela pessoa. Então, às vezes, a gente precisa, igual, às vezes você quer atrair, sei lá, uma criança para uma atividade no sábado, dar um ponto. Sim, né? Tipo, não é o ideal? Não é. Mas naquele sábado, de repente, ele vai. E vivia uma coisa não impede a outra. A Rosemary participou da marcha inteira. Fez tudo que tinha que fazer e deu tempo de também molhar o pé. Gente, nunca tinha ido em Copacabana, pelo amor de Deus. Não, meio uma cervejinha, Jaqueline me deu uma cara de apimentada, que eu tive que tomar. Na primeira parte que eu chegou no final, já estávamos descalça, né? Vivi lá no pagode. Aí como é que eu vou dormir com a cara? Eu só pedi frio, né? Não, eu quero com pouca pimenta. A mulher mas aí a gente daqui, né? Com 1/100 de gota de pimenta, passou assim, ó. Pronto. Quase morri. Eu não chupo nem house preto. Pimenta, então, Deus que me defenda. Deus que me defenda. Mas eu acho que é isso. É tudo isso que a gente está falando, então, inclusive ter um pagode, que é a diversão, e fazer o seu tibum no mar, que eu nunca fui em Copacabana, nunca fui no Leme, e poder também fazer tudo isso. Ter um momento de lazer dentro da minha luta. Sim, porque se você estivesse no seu município, na sua casa, você vai lavar, vai passar, vai cuidar de filho, vai fazer tudo, vai no mercado, vai fazer 20 mil coisas. No momento de lazer, você não vai botar o pezinho na água, não vai tomar uma cerveja, não vai fazer tudo também? Ruim que não, hein? E a marcha acolhe tudo isso. Gente, quem não foi, Mulheres Negras de Mendes, quem não foi à marcha, começa a se atentar, porque é realmente uma experiência maravilhosa. Tá tempo ainda pra próxima? Então, a gente está com um pouquinho de vaga só, mas eu acho que é importante, né, entrar em contato. A gente está pegando uma lista de espera, né? Porque às vezes pode ter alguma questão ali, alguém tem alguma dificuldade e a gente chama da lista de espera. Mas por enquanto o ônibus está completo. Desculpa te cortar. Mas a pessoa que tem um carro, não sei, se quiser ir também, a pessoa também pode ir também, gente. Importante, só fala. Muito bom. Pode ir de carro. Pode ir de trem, pegar o metrô. Pega o metrô na central, só tem Copacabana, entendeu? Sim, eu nunca andei de metrô também. Alguém quiser me levar para andar de metrô, também tô indo também. É isso, são as descobertas que a gente vai fazer. Sim.
E assim, a ideia, né, o que a gente já tem construído é esse coletivo, né, que a gente, né, chama de coletivo, movimento, porque a gente está entendendo ainda como ele vai se dar, né, Agatha? Porque a gente tem essa vontade de fazer tudo, mas precisa entender como a gente atinge, né? Eu comentei com a Agatha, a gente pode até fazer uma marcha. Quem vai? As mulheres pretas de Mendes vão se sentir pertencentes ou vão achar que a gente está dividindo? Então, antes da gente colocar Mendes em marcha, uma marcha das mulheres negras, a gente tem que trabalhar, né, um grupo, né, para poder elas entenderem o que vão estar ali. Lá em Copacabana tem um atrativo, né? Tem um atrativo, tem o mar, tem essa dimensão que o Fórum Estadual traz com seus representantes políticos, suas representantes políticas negras, com os escritores, com os artistas. Isso também é um atrativo, né? Aqui a gente precisa criar essa cultura para a gente não fazer um movimento esvaziado também, né? Porque é isso que muita gente espera, né? Sim. Espera, Mas a infelizmente, importância, né, do dia aqui. E a importância da igualdade racial. Exatamente, das ações que a gente vai construindo, mas assim, eu acho que o desejo é esse, o desejo da gente estar falando, olha, a gente faz número, né? Nós estamos aqui, a gente faz número, a gente faz projeto, a gente trabalha, a gente tem ideia, a gente executa a ideia, né? Vamos ligar um holofote para cá também, né? Então acho que é muito disso. Silênia. Olha, eu tô acompanhando aqui o chat, mas as pessoas não Eu tô perdida aqui, não. ó. O que aconteceu também? Parece que o chat também não estava funcionando muito Sim. legal. No Instagram da minha pessoal tá calma. Minha irmã que deu boa noite, a Mila. Boa noite, Mila. Minha prima Cristina lá de Caxambu também já andou por aqui dando boa noite. E é isso. Vou aproveitar aqui para fazer uma provocação, que a Jane está me estimulando aqui, a gente falou um pouquinho, mas assim, a marcha estadual das mulheres negras, né, e o nosso movimento é uma marcha da sociedade civil. É importante frisar isso, né? É um movimento do Fórum Estadual, que é um movimento da sociedade civil. O poder público, eu entendo que ele tem por obrigação, né, apoiar a sociedade civil, assim, para fazer até mesmo uma governança participativa, né? Então a gente consegue, sim, em Mendes, muito apoio do governo, mas a gente também precisa mobilizar outras áreas, né? Então, nós conseguimos um ônibus com a ajuda do governo, mas nós ainda não conseguimos camisa e alimentação. Então, aqui é uma convocação, né, para os comerciantes, empresários, instituições que quiserem ajudar para a gente montar nosso kit lanche. A gente já tem a Agatha aqui, ela já fez uma listagem. Então, a gente só vai comprar os mantimentos e depois também pagar a mão de obra, lógico. E para camisa também. Então, estamos aceitando ajudas, tá? Pode ser ajuda financeira, por Pix, pode ser por mantimento, só ir procurar a Agatha e a gente vê como a gente desenrola isso. Então, podem ficar bem à vontade, tá? Vamos embora convocar os amigos. Comece a apoiar as mulheres pretas aí na região. Sim. A Agatha falou que conhece todo mundo, ela vai bater de porta em porta. Aqui sempre apoia, com certeza vai apoiar mais uma vez. Então tá. Então fica ligadinho, recebe a gente aí com todo carinho, que a gente vai pedir, tá? Mas também já podem oferecer, né? Que a gente já encurta o caminho. Obrigado pela dica, hein, Jane? Facebook tem alguém acompanhando hoje? O meu não tá abrindo, né? Meninas, a gente sempre que conversa aqui sobre qualquer tema, né? A gente fala um pouquinho da gente,
né? Então acho que a gente podia fazer uma rodada aí, né, da gente falar, né? Eu vou fazer uma pergunta específica. Vou começar por ali, porque a Rose, ela é mais quietinha. Depois eu tenho uma pergunta para ela, aquela pergunta que as meninas já responderam. Sim. Pra quem? Pra você. A minha pergunta de praxe. Então, assim, quem é Jaqueline Nascimento no Júlio das Pretas? Isso é uma boa pergunta. No Júlio das Pretas, eu sou uma mãe, uma avó, uma professora, etc, etc. E vem de uma grande caminhada de busca de melhoria de qualidade de vida para deixar alguma coisa melhor para a nova geração. Então, a minha luta constante, inclusive no Júlio das Pretas, é isso. Lutar, mesmo que silenciosamente para muitos, porque às vezes o que a gente faz, o outro não vê, mas o importante é que a gente saiba que está fazendo alguma coisa para melhorar a participação, as oportunidades das pessoas que vêm atrás da gente. Você, Agatha? Então, eu sou uma mulher, etc, etc. Então vai ter né? Que estou aí firme na luta para os meus filhos, minhas filhas, meus netos, não passarem pelo mesmo nível de racismo estrutural que eu passei na infância, na adolescência e ainda passo na vida adulta. Eu sei que o racismo estrutural ainda vai ficar ali, mas não causando tanto impacto emocional, psicológico, né, sentimental, como a Laura falou, na vida das pretas. É que a mulher preta, ela pode até estar lá, mas ela não pode ser inteligente, ela não pode estar melhor do que o homem, ela não pode. Até o homem preto, mas não pode estar lá a mulher preta, né? Pode até ser, mas não pode estar, não pode subir, né? Então a luta é por isso. Silene? Então, eu sou mulher preta, parda, ainda não sou tão ligada ao movimento quanto as mulheres manas. Estou entrando aos pouquinhos, porque eu me percebi como mulher preta há pouco tempo. Chá revelação. E quem me chamou muita atenção para isso foi a Bia, minha caçula, que quando ela era pequena, ela olhava para mim e falava assim, eu sou negra igual minha mãe. Aí eu falei assim, gente, eu sou preta. Então, gosto de usar turbante, de vez em quando. Outro dia eu tava lá com ele amarradinho, porque eu acho lindo. E como bibliotecária, sou aquela que quando ganha os 10 mil do governo do estado, vai lá para a Bienal para comprar livro da diáspora, da Conceição Evaristo, muito livro de referência para as crianças sobre os líderes negros, para que elas tenham, né, essa referência. Eles me conhecem isso, né? Então, assim, eu tô na luta, tô no podcast com as mulheres pretas, aqui também fazendo a programação do Júlio das Pretas. Eu me incluo nesse movimento. Tá em marcha. Viu? Tô em marcha. Você, Laura? Então, eu sou uma mulher sonhadora. Eu acredito, sabe? Eu acredito nesse movimento, eu acredito nesse momento que a gente está aqui. Ou quando você está em solo também, pensando, construindo, sabe? Então, eu muito acredito que isso vai gerar frutos, sabe? Para que quem venha no futuro sofra menos do que a gente sofreu. E eu acredito porque, por exemplo, vendo que as pessoas já passaram, minha mãe, minha avó, dá para ter essa esperança, sabe? E hoje, participando, eu quero mais. Eu não quero parar. Eu quero carregar todo mundo. Eu quero falar sobre isso. Eu quero, sabe? Então, eu sou uma mulher que acredita. Não só no Júlio das Pretas, mas muito no Júlio das Pretas. Rose e o Júlio das Pretas. Sou a Rosemary. Assim, também acredito muito na luta aí pelos meus filhos, minhas filhas, né? Que puder ajudar também, estou aí também para poder ajudar, etc, etc, etc. Eu tô vivendo e vivia. Bom, e assim, Vivi e o Júlio das Pretas, né?
a gente ouve muito assim, mas pra quê, né? O Júlio das Pretas, pra quê o 20 de novembro, né? Pra que celebrar o 6 de setembro? É só uma data e tal. Mas assim, eu entendo esses, vamos dizer, meses temáticos, né? Como um mês que você dá luz a essas pautas, né? Não nasceu do nada, geralmente essas datas nascem de alguma luta e às vezes uma luta muito dolorida, né? Depois só sabe celebrar, né, a data ou quando vira feriado, mas se você for buscar a origem dali, geralmente ela veio de algum fato ali que geralmente não foi um fato legal, né? Principalmente dentro da temática racial. Geralmente é 6 de setembro, dia do enforcamento de Manuel Congo, né? Então, 20 de novembro, a morte de Zumbi dos Palmares nunca é. O Dia da Mulher, Né? O Dia da Mulher. Botar fogo numa farra. Exatamente. Então, assim, a gente tem que lembrar que quando a gente está celebrando, né, uma data, um mês, é porque veio de uma luta que não foi o aniversário, né? Que não foi a festa, não foi o dia da formatura, né, de Dandara, né? Veio de muitas lutas. E o Júlio das Pretas, né? Ela vem do Dia da Mulher Latino-Caribenha, né? Que acho que é dia 25, né? E traz essa luta da mulher. Então, assim, a Vivi, no Júlio das Pretas, é uma mulher negra, ciente da luta, mas esperançosa e com vontade de celebrar também. Entendeu? Porque a gente precisa celebrar porque a gente está aqui. O dia a dia de todo mundo, mas trazendo dentro desse recorte da mulher preta, que a gente sabe que sofre violência obstétrica, da mulher preta que é muitas vezes invisibilizada dentro do seu trabalho, que sofre muito mais o racismo institucional, que sofre a solidão afetiva da mulher negra. Às vezes você está até mesmo dentro de um relacionamento social ou amoroso e você está sozinha ali, porque você não pode sentir dor, você tem que ser forte o tempo todo. Quando você é inteligente, a sua inteligência é questionada, né? Como é que você conseguiu fazer isso, né? Os olhares que é o melhor, gente. Quando a mulher preta começa a falar sobre a pauta dela, sobre algo que ela realmente entende, e os olhares das pessoas, olha, mas como é que ela sabe disso? Mas por que ela sabe? Assim, é impressionante, porque você não consegue disfarçar, se o óculos cai, a boca abre, é uma coisa que... E você não pode dizer não, porque assim, quando te dão alguma proposta, alguma possibilidade, eles acham no direito de que você tem que aceitar aquilo, você não pode dizer não. Mas como assim, eu estou te dando isso? Não, mas eu não quero. Você perguntou para mim se eu queria isso? Então você não quer? Não, então tchau. Então, tá, depois não reclama. Não, e o engraçado é que hoje eu estava conversando com a minha filha, não sei nem se a Sofia está aí assistindo. Ela até hoje lembrou uma coisa lá que eu já tinha até esquecido. Tava tirando lacre lá de latinha para doar pro Rotary. Tava a minha filha conversando, eu e o Jardel. Aí ela falou assim, mãe, é aquele moço que aquela vez te chamou de macaca, que na hora assim que eu sofri ali o racismo, que eu não tive reação. Aí depois que ele foi embora, que eu desabei a chorar, que eu parei na delegacia, chegou lá, o moço não quis prestar queixa, aí eu fiz um vídeo, fui pra internet, aí o advogado foi lá comigo, e assim, não deu em nada. Ela falou assim, por que ele te chamou de macaca? Eu sei. Aí falou, como é que você sabia que ele estava te chamando de macaca? Falei, eu sabia que ele estava me chamando de macaca porque ele começou a pular, botar coisa assim e falar umas coisas. Assim, não fala, mas eu entendia que ele estava me xingando. Aí depois eu comecei a reclamar ali, comecei a falar alto, aí veio um pessoal, botou ele para casa. E minha filha falou assim, mãe, por que para ele não deu nada? Porque não me chamaram nem no fórum, não me chamaram nem na delegacia. Aí ela falou, porque ele é o que? É moreno, é branco, não sei o que é a cor dele. Mas por quê? Porque ele é doente? Eu falei, mas doente por quê? Então, se ele é doente, ele pode humilhar os outros?
pode fazer racismo com os outros. Aí, assim, eu não sabia o que responder para minha filha ali. Ainda sofremos esse racismo também, que é a autoridade, porque o delegado é uma autoridade, é a autoridade entender que aquela ação é uma ação de racismo e enquadrar dentro da lei. Porque eles estão está tão natural, está tão banalizado, todo mundo foi criado achando que isso é tão normal. Poxa, mas por que você veio fazer essa queixa? Era uma brincadeira. Estava brincando. Aí depois, quando chega em um patamar de seriedade, eu adoro aqueles vídeos de pedir desculpa, porque bota aquele fundo branco, uma camisa... Prende cabelo. Cara de coitado. Coitado, parece que chorou. Aí chega, não, é porque eu não estava bem, eu não tomei medicamento. Eu não tomei medicamento, eu gostaria de pedir desculpas. Não teve desculpa, não teve nada. Então, mas é o delegado entender que aquilo ali é uma denúncia séria, porque para muitos é igual mulher apanhar. Para muitos ainda não é sério. Pô, mas isso é briga de marido e mulher. Não, não é. Agressão não é briga de marido e mulher. Agressão é uma coisa. Então, vamos enquadrar dentro do tipo penal específico e vamos deixar que a justiça faça o seu trabalho. Então, chega na hora, o delegado não enquadra no tipo penal. Então, a justiça não vai conseguir fazer o trabalho dela. Porque, por exemplo, o cara chega e fala assim, desculpa. Isso é ou não racismo? Porque para a denúncia acontecer, é o que ele acha. Ele me perguntou se eu tinha provas do que eu sofri. Eu falei assim, eu estava sentada, esperando minhas filhas que tinham ido buscar as reciclagem para mim. Eu vi ele vindo já gesticulando com a boca. Eu virei para o lado, ele parou na minha frente e começou a fazer isso. Aí, como que ali eu já comecei a chorar, não tive reação de xingar ele, de pegar alguma coisa ali, de tacar em cima dele. Aí ele falou, até porque se você tivesse tacado alguma coisa em cima dele, você estaria errada. Ele falou pra mim lá. Mas você tem prova que ele falou isso? Assim. Não tinha testemunha? Não. O cara se aproveitou da situação, falei, gente. Então eu não vou poder prestar a queixa, porque isso não é racismo? Ele não fez nada. Aí depois que eu fui para a internet, que todo mundo ali, não, vamos lá, que a OAB arrumou um advogado, fui na delegacia. Da igualdade racial. Que aí, sim, pegaram, acho que chamaram ele lá, mas também eu acho que não deu em nada, porque não me chamaram mais. Aí hoje a minha filha me fez essa pergunta, eu não sabia responder. Aí hoje em dia ele vem rindo pra minha cara. Eu fecho a cara pra ele. A gente ainda luta contra isso. Contra essas pessoas que nos atendem num momento de fragilidade, porque nós sofremos ou a violência ou o racismo, então é um momento que vamos estar frágil, e em vez dele pegar e fazer o trabalho dele... Ele está sendo pago. Para fazer o trabalho dele, por nós, pelo nosso imposto, ele quer que a vítima saia em uma outra situação. Tipo assim, o cara é acusado... Ele não pode ficar tranquilo e a vítima tem que provar, a vítima tem que fazer isso, a vítima tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, um monte de coisa, porque a vítima é a culpada. E a pessoa, quando armou essa situação, ele já aproveitou que ela estava sozinha, já sabia dessa impunidade. E isso não foi levado a sério. Porque a impunidade sempre existiu. Agora que a gente está lutando para que não caiba mais nessas formas de tratar o outro, essa impunidade. Mas, infelizmente... a gente ainda sofre muito. Eu quero dizer para sua filha que a gente está aqui, todo mundo aqui lutando, para que quando isso acontecer, a queixa seja dada e seja formalizada uma denúncia e vire um processo. Então, essa é a nossa luta, a gente não pode desistir. Principalmente que não aconteça mais, né? Exatamente, mas a gente está aqui nessa luta. Não vai ser a primeira, não vai ser a segunda. Mas você pode ter certeza que a gente não vai desistir de lutar para que essas coisas mudem. E não tem como acompanhar esse processo e ver como é que tá? O que eu lembro exatamente, eu lembro quando eu vi na internet também, a gente começou a interagir. Fui abraçado, o pessoal vivia, ajudou bastante a Cristina, né? CMDCA. Isso. E acionamos a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil e a Comissão de Igualdade Racial da OAB.
Aí, se eu não me engano, o doutor César, que preside, que foi lá, e assim ele aceitou a queixa. Não sei se ele fez todo o procedimento, né? Ou se ali só chamou ele para conversar. Isso talvez até a própria comissão a gente pode pedir para ver, né? Porque o que eu lembro, e assim, falando até para sua filha, que assim, a importância de você ter ido à delegacia, depois ter retornado à delegacia com o doutor César, porque, se eu não me engano, se foi efetuado, de fato, a ocorrência, foi a primeira ocorrência registrada de racismo em Mendes. Não o primeiro fato, Sim, mas a primeira aceita como racismo. Então, assim, acho que é uma coisa importante até para a gente pontuar. E, assim, a importância disso é que fortalece outras pessoas também. Eu acho que a partir disso, não sei como é que esse acompanhamento se tem, mas a gente começa a identificar também e não aceitar. Ainda que a gente não vá à delegacia, a gente para de aceitar. Quantas coisas a gente aceitava com uma certa normalidade, né? E que hoje a gente entende que é o racismo. A Sirene falou, né, que se entendendo preto, a gente costuma falar do chá revelação. A gente fala muito do chá revelação. Né? Às vezes você está em algum ambiente cercado pelo seu ambiente familiar e você não sofre ou não percebe o racismo. E em dado momento, quando você vai em algum lugar, alguém te dá um chá revelação. Não, você é preta. Você é preta. Você não tem esse acesso livre aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que a grande importância, Rose, para sua filha, sim, que você deu esse primeiro passo, né? Você chorou ali na hora, mas talvez você não tivesse tido essa atitude, você ia estar chorando, e hoje, quando você passasse perto dele, você não ia fechar a cara, você ia se sentir acuada, com medo dele fazer de novo. Ele não fez de novo. Não. Você entende? Eu se acho que você agora, não se vai. ele fizer, minha filha bate nele, que ela falou. Se ele fizer isso com a senhora de Acho novo, melhor a não. Sofia. Acho melhor ele não fazer, não. Mas você entende? Naquele momento ali, por mais que infelizmente não tenha tido desfecho devido, você hoje em dia, de uma certa forma, você não ameaça ele, mas você colocou o seu limite ali, ó. Você não vai fazer mais isso. E você sabe agora o caminho a percorrer, se infelizmente isso acontecer novamente. E hoje esse seu depoimento abre os olhos e os ouvidos de outras mulheres. Porque se alguém já passou por isso, se alguém, porventura, passe, vai falar assim, peraí, deixa eu ver o que a Rosemary fez. Ou vai saber qual o caminho a seguir. Vai saber. Lição, né? E até mesmo se ele fizer de novo e for denunciado, ele não vai ser. Ele não. E eu lembro que depois ainda eu encontrei com um familiar dele, uma irmã, acho que mora em Paracambi. Que eu voltei. Eu sempre vou lá para cima para pegar reciclagem. Sei, falaram para ela que eu que tinha ido na delegacia da parte do irmão dela. Eu lembro que ela falou que se acontecer de novo, que é para mim falar com ela. Eu vou falar com ela o quê? Que ele fez racismo comigo, vai ficar por isso mesmo? Não tem que ir mesmo na delegacia mesmo. Sim. Mas é que eu tenho que chegar lá e a gente tem que ser bem tratado. Igual a Jaque, ele falou. Porque o moço que estava lá não tinha acreditado em mim, não. Não acreditou em nada. Não acreditou em nada. Só acreditou na hora que eu cheguei lá com o advogado. O advogado chegou primeiro do que eu falou que queria prestar a queixa. Qual é o do advogado que te acompanhou? É da cor da Vivi. Doutor César. Né? Doutor César. Muita gente boa. Você quer. Então, assim, não é realmente da forma que a gente que deveria ser, mas sim foi muito importante, né? Eu imagino nesse sentido mesmo, porque se ali naquele momento, né, ele viu que te fragilizou, ele vai entender, toda vez que eu passar eu vou poder fazer de novo, porque ela vai chorar. Eu fiquei sem reação, né? Porque gente. a lágrima da gente parece que gera um prazer, a dor da gente não dói no racista. Não dói. Ele sequer, muitas vezes, entende o mal que ele está fazendo. Mas como eu falei até
no podcast que eu fui no Rio, e a gente falou numa escola, a gente tem muito aquela fala, não vai no amor, né? Vai pela dor. E as crianças, principalmente, os pais têm que entender, não, eu acho que isso não foi racismo, mas eu amo meu filho. Se não vai na educação, vai na criminalização. Eu não quero, então, que ele seja criminalizado, um potencial criminoso, porque é isso que ele vai ser, um potencial criminoso. Vale para vale. E não está satisfeito, gente, briga com o STF, tira a lei. É lei, né? Não cabe mais a gente estar querendo provar que cota é necessário, que racismo existe. Isso, a gente precisa sair desse patamar. E fazer a pessoa entender. Não vai entender isso, então você tem um potencial criminoso. Vai sofrer as consequências disso. E ponto. Né? Porque é cansativo. Né? É cansativo você falar que a gente sofre racismo todo dia. Então, não preciso te convencer. Eu só falar assim, olha só, tá bom, você não acredita? Mas se fizer, vai ser criminalizado. Acabou. E outra coisa, não se sinta culpada por não ter tido reação na hora. Sabe? Foi uma violência que você sofreu. É normal que a gente paralise, que a gente não consiga, que a gente chore, sabe? E a sua reação seguinte foi também extremamente importante, de procurar ajuda, de procurar ser vista. Então, a gente tem esse direito, a gente tem esse direito de travar, a gente tem esse direito de chorar, sabe? E de pedir ajuda. E foi o que você fez. Então, assim, tu é uma mulher de coragem, tu é uma mulher, sabe? Que não deixou que esse crime, apesar de não ter sido, né, encaminhado da devida forma, né? Você não deixou que isso se passasse, sabe? Para essa pessoa seguir impune. De alguma forma, ele não vai repetir. Porque ele sabe que não é gente boba. que depois queria pegar ele. Falei, não, gente. Não faz isso, não. Eu já estive na delegacia, depois acho que dá até problema para mim, pelo amor de Deus. Me traz até problema, não faz isso não, gente. Não, a gente não pode fazer com o outro mesmo que fazem com a gente. Apesar de vontade. Infelizmente, mas é isso. Nós somos do bem. E hoje em dia ele passa e ri pra mim. Como se não tivesse acontecido nada. Ele vem rindo pra mim. É aquela história, quem bate esquece, quem apenas esquece. Mas depois você conta no off quem foi, pra gente também já saber. Eu sei. Ou ele sabe o que aconteceu. Não é a primeira. Então, ou ele sabe o que aconteceu e ele conseguiu entender a gravidade do fato e quer andar um pouquinho mais certo. Não, mas eu acho que já aconteceu também com outras pessoas, mas foi assim, a pessoa não foi na delegacia. Teve uma colega que falou que deu um pau nele. Não pode falar o nome da pessoa. Eu vou aproveitar para fazer minha pergunta para a Rosemary. Já depois que ela contou isso tudo. Rosemary, pensa em você com 5, 6, 7 anos. Essa Rosemaryzinha, pequenininha, que está olhando para a Rosemary de hoje. O que essa Rosemaryzinha pensa da Rosemary de hoje? Ela está orgulhosa de toda essa trajetória que você percorreu? Sim. Eu falo com as meninas que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse antigamente, eu não faria muitas coisas, né? Assim, igual filho mesmo, eu não teria filho. Mas igual mas eu amo, eu amo meus filhos, gente. Claro. Se eu tivesse antigamente, eu não tinha arrumado filho nenhum. Nenhum. Traumatizou as crianças já. Não, eu falo isso pra eles. Eu falo pro Davi também, falo pra Clara. E olha que nem tô falando pra Clara, mas eu falo. Uma pessoa que tem 3 filhos, é porque é tudo muito difícil. É tudo, sou eu. Os pais delas não ajudam com nada. Ó, eu tava fazendo, agora eu faço as lives lá no TikTok, né? Tava falando, ontem eu vendi negócio de reciclagem, né? Olha, ontem foram 10 bags, foram
8 bags de PET, um de plástico duro e um de plástico branco, que se eu separar, o moço me paga R$1. R$670. Hoje fui pra rua, comprei as coisas, já foi embora meu dinheiro todo, gente. Tudo sou eu, não. E ganho o Bolsa Família. Mas assim, vem tudo da reciclagem. Tudo sou eu. São Pai quantos filhos? 4. O pai das crianças, ninguém. Eu falo criança, gente, mas é um de 23, um de 20. Eu falo criança, tenho de 35. Não, a Sofia, se eu falar que é criança, ela me chama atenção. Não sou criança, não, mãe. Sou adolescente, tá? Já vou fazer 18, tá? Ela fala assim mesmo pra mim. Não, mas eu amo meus filhos. Mas assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho, eu tivesse antigamente. Não se preocupe, não, é pra sempre. A minha me ligou pra saber, ela me ligou ontem de noite. De vídeo pra saber onde tinha pilha. Eu falei assim, tu tá de boa. Se eu for e achar, vou esfregar na sua cara. Porque eu já fui onde fica e não tava. Exatamente. Eu não acredito, não acredito. Aqui, e hoje nós fomos no Leal, né? Fui eu, Sofia e Alice. Aí eu falei, vai lá, Alice, pega um negócio pra você. Aí vem ela com um negocinho caro de Nescau. Eu falei, tá, Alice, pode pegar aí. O que você quer, Sofia? Aí pegou o de sucrilho, caro. Eu falei, tá, gente. É isso, vocês querem? Tá, vou pegar o meu Danone. Meu Danone é 0, que agora só tomo Danone 0, tá, gente? Aí eu falei, vai chegar em casa, vocês vão querer o meu, não vou dar. Aí o que chegou em casa? Sofia, mãe, me dá um pouquinho do seu Danone, pra misturar numa coisa dela. Eu queria ele. Aí pegou. Eu tô, gente... Que as meninas lá em casa, só Jesus, gente. Não, aí eu falei assim, Alice, vai lá, pega pra mãe lá no Leal, que a gente tava, né? Pega uma esponja pra mim, mas é uma esponja. Vem ela com 4. Alice, não é isso. Eu não quero com 4. Eu lá perto do papel higiênico, ela lá perto da esponja. Mãe, não tem. Falei, tá bom. Falei, eu vou lá porque eu sei que tem. Cheguei lá perto da esponja, direitinho. Falei, lá de dentro do Léo, depois que eu já tinha gritado. Vem cá! Aí foi ela. Falei, olha o que tá aqui na sua frente, minha linda da mamãe. Mas todo mundo no caixa me olhando. Já tinha gritado. Falei, Alice, é uma esponja. Você não tá vendo uma esponja. Ela pegou 4. Falei, presta atenção. Mas tava com o telefone na mão, né? Aí tá com o telefone na mão, você pede uma coisa e não presta atenção. Hoje foi a chave do carrinho. Eles pegam a chave do carrinho. Vem ela com a maletinha cheia de chave. Não presta atenção, gente. Filho é isso daí. Mas eu amo meus filhos. Muito bom. Acho que todo mundo já falou do... Alguém já pediu salgadinho aí? Não, hoje não. Olha, eu tô tão perdida que tô até desligada, né? Falando em filhos, o Caio... Já conversei, já tá doutrinado já. Tá doutrinado, parou de ficar pedindo as coisas pelo chat. Aí, salgado, mãe, manda um salgado. São 10 horas, deixa hora de dar tchau, de começar sim. a despedida. Acho que a gente pode dar uma rodada aí, né? As meninas podem dizer o que elas estão esperando da próxima marcha. Sim. Eu espero só coisas boas. Desculpa. A Rosiméria está esperando que eu faça um bom sol para dar um mergulho. Não, gente, mergulho não, porque senão eu vou ficar toda molhada. Não vou levar roupa, essas coisas não. Mas pelo menos o pé, né? Mas aí se tiver muito frio, como é que eu vou entrar naquela água gelada, gente? Aí não dá. Não, e tem que ter o pagode, pelo amor de Deus. Né? Vou procurar saber com a organização como é que tá o pagode. Não, qualquer coisa a gente leva o samba dos amigos daqui pra lá. Tem um grupo de mulheres. Eu acho que eu ouvi alguma coisa que ia ter um grupo de mulheres que alguém ia levar. Não sei se é de alguma região que ia ter uma apresentação cultural. Ah, sim, eu vi na última reunião, tava falando assim de umas mulheres que parece que eles vão até pintadas com uma maquiagem lá para fazer uma apresentação. E aí, Laura, o que você está esperando? Esperando um dia bonito, né? Esperando reencontrar algumas mulheres que a gente sempre vê na marcha, esperando que seja um dia de paz, um dia de, sabe, de fortalecimento, de reencontro, de, sabe, de coisas boas, para a gente sair de lá fortalecida e pensando o que a gente vai fazer pelos nossos municípios, o que a gente vai fazer aqui, sabe, para a gente continuar fortalecendo. Bom, eu espero que no próximo ano, na próxima marcha, eu possa ir.
Dia 26 eu vou estar lá em Paraty, na Festa Literária. Então, quem não puder ir a Copacabana, que puder ir a Paraty para acompanhar a Festa Literária, eu vou estar lá na Casa Ifam, fazendo a leitura compartilhada do meu mais recente cordel, que é o Alto da Barca do Inferno. Ah, muito bom. Gata. Eu recebi um convite de acho que alguns dias lá da Feira de Paraty, né, que vai ter uma parte de literatura negra também, escritores, a ministra da Cultura vai estar, a ministra da Igualdade Racial também vão estar em algumas mesas lá. Acho que é muito bom, mas acho que depois eu vou te passar. Que aí, se eu puder ir representando Você vai Mendes, representando a gente. Mendes presente em Paraty. Então, gente, eu espero que a gente consiga fazer o coro, que eu acho que todo mundo esqueceu, que a gente saiu de lá falando, a gente tem que ter um coro pra poder gritar, né? Um grito de guerra. Verdade. E tinha umas mulheres atrás que estavam com um grito de guerra, e a gente falou, gente, a gente nem ensaiou nada. Preparar esse grito de guerra, né? E que, voltando, que a gente consiga realizar esse evento tão maravilhoso, né? E a gente não deixe as mulheres pretas da cidade só com o gostinho na boca, mas que a gente consiga fomentar não só a marcha, mas mais políticas públicas voltadas para as mulheres pretas aqui na nossa cidade. Jaque. Bem, eu quero primeiro lembrar que, apesar de todo esse movimento, muita coisa já foi feita em Mendes em tão pouco tempo. Então a gente não pode nunca deixar... Só a coordenadoria, né, já é um grande avanço. A coordenadoria, as políticas que implantou, os projetos, a conquista do segundo lugar no Brasil do Rotas Negras. Então, assim, em pouco tempo, são grandes conquistas que Mendes teve. Então, a gente não pode... A gente, na verdade, tem que estar sempre lembrando disso. Porque senão a gente sempre acha que falta alguma coisa. Sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Mas as conquistas também, elas têm que ser lembradas. E o fato da gente ter um prefeito negro, exatamente, né, também fortalece muito a luta. Entendeu? Né? Então, assim, eu vejo, porque como eu não sou de Mendes, então eu faço a leitura, faço igual do Durkheim, né? A sociologia. Aí eu vejo de fora. Então, para vocês entenderem... Para ver a ilha. Sai da ilha para ver a ilha. Exatamente. Que fala. Aí você sai e você vê, olha, em pouco tempo, muitas conquistas foram, sendo redundante, conquistadas. Muita coisa ainda precisa ser feita, mas estar aqui hoje também é uma conquista. Estar aqui lutando para que se vá na marcha, para que se vá na estadual, na nacional, que na volta se construa uma municipal, que se não foi esse ano, vai ser no outro. É isso. A gente está em constante construção, porque a gente passou 400 anos lutando contra a construção. Então, a gente está desconstruindo e caminhando. Então, deixar sempre claro que muita coisa foi feita, muita coisa precisa ser feita. Mas a gente precisa estar sempre lembrando de que a gente está na caminhada. Estamos constantemente em marcha, né? Constantemente. Um podcast, né, de mulher preta. Um oferecimento do homem branco de olho azul. Cis. Não, é muito, né, sendo repetitiva, mas eu acho que é sempre importante falar, né, que no momento que eu tive aqui a convite, eu fiquei meio assim, falei, TV Vale Ciclo do Café, porque o Vale Ciclo do Café ele traz, né, um peso no nome, né, ele precisa ser valorizado, né, mas aí eu falei com o Gilberto, você entende o peso do nome que você trouxe para a sua TV, para o seu programa, porque não dá mais para a gente só falar do Vale do Ciclo do Café enaltecendo os barões. Exatamente. A gente precisa falar de quem construiu, de quem sangrou, de quem morreu, né? De quem verdadeiramente era para ter dado, né? O indenizado, alguma coisa. Então a gente ter a liberdade de trazer sempre essas pautas, né? Semana passada a gente estava aqui com a galera toda
de matriz africana, falando da caminhada e cortejo de Zé Pilintra, que foi no dia 12, e a gente trouxe muito da temática religiosa, falando abertamente, todo mundo dentro da verdadeiramente a sua fé, sem precisar esconder, falando de ancestralidade. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente não está ligado à religião. Ancestralidade é quem veio antes da gente, né? Então, uma mulher evangélica, ela tem a sua ancestralidade, né? Uma mulher de terreiro tem a sua ancestralidade. E, assim, eu acredito que sim, seja pioneiro, né? O programa, a TV, falar tão abertamente. A Rosa Sofia, que está sempre acompanhando com a gente, fez esse feedback depois. Falou, Vivi, não tinha ninguém com vergonha de falar, ou com medo de falar, ou querendo se esconder, né? Porque muitas vezes você precisa se esconder, né? Você, eu imagino a Agatha, né? Uma mulher evangélica. Às vezes você levantar uma pauta racial, né? Dentro do meio evangélico, eu imagino que seja uma luta, né? Então, assim, tem a sua luta também. Uma mulher de terreiro para poder sair com a sua indumentária, se quiser ou se não quiser, também é uma luta, entendeu? E aqui, assim, eu acho que agradecendo e dando parabéns, a gente tem tido essa possibilidade de estar indo entre várias vertentes, não é? Não é uma coisa maquiada ou modelada para agradar um ou outro, né? Então, assim, e isso está em marcha também, né? A gente fala sempre está em marcha. Eu vou me despedindo por aqui. Deixa eu só falar uma coisinha antes de você se despedir, Vivi. Que primeiro a gente precisa também entender um contexto histórico. A gente ficou 400 anos fora dos processos. Agora os processos estão se abrindo para o povo negro. Então a gente tem que aprender os processos que os brancos já sabem. Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa e acha que é para ontem. Não, eu vou começar hoje e amanhã já acontece. Não, não acontece, porque os processos que a gente passa para chegar àquilo que a gente pensou em fazer demora. E às vezes a gente precisa ter essa paciência também, até com a gente mesmo, né? Às vezes eu até brinco muito com a Vivi, falo assim, nossa, hoje eu engoli um sapo boi inchado. Menina, ou às vezes eu chego em casa e falo assim, não quero papo com ninguém, me deixa entrar no quarto, amanhã a gente conversa. Porque é isso, a gente precisa aprender esses processos, a gente vai errar, e quando a gente erra, a gente apanha mais ainda, como se a gente não tivesse o direito de errar. E temos como eles também tiveram e erraram, e hoje sabem fazer e a gente está aprendendo. Então, assim, a gente nos cobrar na dita medida. Não nos cobrar muito mais além, porque a gente já sofre todos esses processos e a gente precisa também entender por nós mesmos que às vezes vai demorar, em vez de um mês, vai demorar 6 meses para a gente conseguir aquilo que a gente achava que conseguiria em uma semana. Então, só para as pessoas entenderem como é que é, porque não é fácil. A gente está fazendo, a gente está aprendendo, a gente está errando, a gente está acertando, a gente está desconstruindo desconfianças, ganhando confiança para poder prosseguir com aquele branco ou com aquele negro e com todo mundo. Então, assim, também tem um pouquinho mais de paciência com a gente, porque o processo não é fácil. Gente, ó. Depois disso. Obrigada, gente. Ó, então, assim, uma boa noite. Pra casa e entrar no quarto. Boa noite. Quero mandar um beijo para as mulheres negras de Mendes que estão se preparando para ir à marcha, principalmente as que estão se preparando para ir a primeira vez. Mandar um beijo para todo o nosso coletivo, né, do Centro-Sul, beijo para Letícia lá de Três Rios, que está uma guerreirona lá mobilizando, Mariade, Levi Gasparian, Cris de Areal, Dani Sapucaia, dessa vez a nossa amiga de Paraíba do Sul, Regiane, não vai poder ir, mas está ajudando, né, também. Então, um beijo para toda essa galera, para toda essa mulherada.
e estamos em marcha. Marchemos, pois. Até. Beijo da gata. Na tela acende a emoção. TV Vale do Ciclo do Café. É a conexão entre música. Estamos apresentando o podcast Mulheres do Vale do Ciclo do Café. Apresentação: Silene, Vivida Fisioterapia e Cleia. Aqui pela sua TV Vale do Ciclo do Café. Aperte seus cintos. Você está na TV Vale do Ciclo do Café. Transmissões que unem a visão de um mundo melhor, nossa missão. Aqui a gente vive a novidade, o presente. TV Vale do Ciclo do Café. Cultura e vida em alta qualidade. TV do Vale, a nossa identidade. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Esporte, lazer, jornalismo. Somos inspiração, unindo todos com dedicação, ligando os pontos da nossa ação. TV do Vale, nossa tradição. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Vem aí, na TV Vale do Ciclo do Café, Quintal do Calegari. Muito bate-papo, informação e música ao vivo. E vocês são os nossos convidados especiais. Em breve, na TV Vale do Ciclo do Café, Quintal do Calegari. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café.